Será que o Trump abandonou o Brasil? Porque vivíamos a esperança, né, do Trump. Agora que é o Trump, todos os problemas vão ser resolvidos. O Trump quer, será que ele quer o Lula na presidência ou ele prefere o Bolsonaro? Ou ele prefere um Tarcísio? CNN, o que acontece após Bolsonaro virar réu? Veja os próximos passos. Primeiro vídeo aí para te contextualizar, né, sobre e a gente começar o nosso react a partir desse resumo geral aí e para que você entenda o que vai acontecer, né? Quais são os próximos passos. Então vamos lá, CNN, vamos reagir. Vão ser os próximos passos agora que Jair Bolsonaro e mais 7 aliados se tornaram réus em uma ação penal. A gente tem uma arte aqui. Pô, mas aí não, cara, aí não. Começou, mano, volta, deixa aí, não muda não. Pô, lá, ação penal contra Bolsonaro, ele bota Bolsonaro e Alexandre de Moraes, é o quê, meu irmão? É MMA? Bem subjetivo. Não, parece sugestivo, né? Parece que eu tô vendo um card do UFC. Ué, eu tô pensando que um cara, aqui, pode aqui, eu tô pensando que é um cara que vai ser, o Ministério Público, a PGR, ofereceu uma denúncia e o órgão julgador, né, que é o STF, né? Agora, um contra o outro, bang bang, podiam botar uma luta aí no ringue os dois, né? E aí? O card já tá pronto, pô, mostra aí. Olha lá. Que isso, né? Mas acho que não é muito diferente disso na prática, né? De fato é um duelo Bolsonaro versus Alexandre de Moraes, né? De fato é isso, mas as instituições tinham que estar, né? Não tinha que estar essa parada pessoalizada, né? Mas vamos nessa então, vamos continuar e vamos ver o vídeo. Jair Bolsonaro e mais 7 aliados se tornaram réus em uma ação penal. A gente tem uma arte aqui para mostrar como funciona esta ação que vai envolver Jair Bolsonaro e ex-ministros, ex-comandante da Marinha, entre outros, lá no STF. A ação penal está aberta agora, começa a tramitar e com isso há uma fase de coleta de novas provas. Aquilo que a gente já estava falando aqui com os nossos analistas. O que foi apresentado pela Procuradoria-Geral da República, com base na investigação da Polícia Federal, é convertido em provas. Mas outros elementos de prova podem ser trazidos pela acusação, assim como as defesas podem tentar invalidar estas provas apresentadas pela acusação. Também a oitiva de testemunhas. Lembra que quando a gente trouxe a informação das alegações, das defesas de cada um desses agora 8 réus, eles faziam uma lista de pessoas que queriam que fossem arroladas como testemunhas? Por exemplo, Jair Bolsonaro colocou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que diz que sim, está disposto a testemunhar em favor do ex-presidente. É esta a lista de testemunhas que podem ser ouvidas e que a acusação também pode fazer indicações. Os próprios réus vão ser interrogados, eles têm o direito de falarem e se defenderem por própria voz das acusações que lhes são atribuídas. No caso aqui, são 5 acusações contra cada um dos 8 réus. E aí, por fim, se tem as alegações finais da Procuradoria-Geral da República, da defesa de cada um dos réus, para que daí sim a primeira turma do Supremo Tribunal Federal se reúna e faça o julgamento propriamente dito, se absolve ou se condena cada um desses réus. Theo Cury, já aqui na tela comigo. Bom, essa arte aqui vai mostrar o caminho, né? O próximo espaço. Lembrando que são vários réus, não é só o Bolsonaro. Então vai ter que ouvir todo mundo, vai ter que a defesa de cada um, vão colocar testemunhas, né? Os réus vão ser interrogados, as testemunhas vão ser ouvidas, cada defesa vai colocar provas. Então esse processo tende a ser demorado. Eu digo tende porque, entendendo o padrão Brasil, isso aí deveria demorar, né? Mas nós sabemos que tem um elemento político em cima disso e que muito provavelmente isso vai ser a toque de caixa, vai ser corrido. Nós pegamos aqui um exemplo que foi o primeiro condenado, né, o primeiro cara julgado do ato de 8 de janeiro. Essa condenação saiu em setembro de 23, ou seja, 9 meses depois do fato, né? Então, foi corrido, foi rápido. Aqui,
provavelmente, né, vai ser corrido também. Um ponto me chamou a atenção, para começar, ele fala 7, mas a denúncia tinham quantos caras? Tinham mais de 30 caras. Quando ele fala que são só 7 aliados, eu já tenho essa informação, né? É porque eles dividiram em blocos. Pegaram um primeiro bloco, Bolsonaro e talvez os principais nomes, botaram no primeiro bloco justamente para quê? Para que consiga correr, né? Consiga correr. Imagina 30 caras, 30 defesas, 30 provas de cada defesa, testemunha roladas de cada defesa, ouvir todo mundo, ouvir todos os... O processo vai ficar muito demorado. Só o fato de dividir em bloco já bota um elemento aí de buscando que seja rápido e tem um elemento político, né? Certamente, né? O sistema, a política brasileira e o STF, né? Esse movimento aí que é o Bolsonaro julgado, né? Se bobear ainda esse ano, né? Ou então, ano que vem, todo mundo falando de eleições, 2026, ele sendo julgado e sendo preso. Não sei se é isso que eles querem, parece que sim, né? Aí alguém vai falar, ah, Globo, inocente, você não sabe. Gente, eu acredito que sim, né? Mas vamos aguardar. Vamos lá, continuando. Cada um desses réus. Theo Cury, já aqui na tela comigo, a gente fez uma síntese do que vai acontecer a partir de agora, da abertura desta ação penal, e até pegando um pouco do gancho do que o professor Rubens Gleiser estava nos contando, como lá na ação penal 470, que era o número oficial ali da ação do mensalão, como popularmente era conhecido aquele caso, houve um próprio aprendizado, né? O Supremo aprendendo a andar de bicicleta e aí levando alguns tombos, porque era de fato algo inédito na história do Supremo, uma ação daquele porte. Já tinha, claro, lidado com outras ações penais, como por exemplo, contra o ex-presidente Fernando Collor de Mello, para citar outro caso de ex-presidente da República que respondeu a uma ação penal no Supremo Tribunal Federal e acabou absolvido naquele caso, diga-se de passagem, anos depois de ter sido cassado por um processo de impeachment no Congresso Nacional. Mas o que a gente parece ver, diante do que aconteceu ontem e hoje na primeira turma, é que há muito mais organização, há muito mais coesão dos ministros para fazer o processo andar, seja lá qual for. Muito mais organização, né? Organização, tu entendeu, né? Muito mais organização, entenda-se. Entenda-se. Correr o mais rápido possível para atender o movimento político, né? Querem o Bolsonaro preso. Quem não gosta do Bolsonaro quer ir preso. E para o Bolsonaro e para quem apoia o Bolsonaro, qual seria a melhor estratégia? Que esse processo demorasse, ele fizesse a campanha dele, ainda que inelegível, ele faria todo o movimento político, levantar a bandeira da perseguição ao máximo, buscar capital político em cima disso, entrar com o processo, né, com a candidatura na justiça, né, ainda que ele esteja inelegível, e ganha tempo, né? Ganhando tempo, ele está fazendo campanha política. Quando negarem, tem um outro candidato lá no mesmo número, 22 no caso, do PL. É isso. A estratégia do Bolsonaro, a estratégia seria essa. Que eles sabem disso, o que eles vão tentar fazer? Acabar com o processo e botar ele preso o mais rápido possível, para que ele não possa fazer esse movimento político. Então, não deixa de ser também o julgamento, com toda certeza, com elemento político. A CNN está chamando de organização, né? Está chamando de... Aprendeu, né? No julgamento do Lula, a bicicleta trocou o pneu andando, né? E agora, com mais experiência, com mais organização. Bom, é isso. Se tu tá torcendo pela prisão do Bolsonaro, você tá gostando. Quem não quer ver, tá vendo também que tá tendo um movimento de celeridade para atender o desejo político, né? Vamos lá. O desfecho, o veredito que vai ser dado em relação a cada um desses réus.
Sem dúvida. E para além dessa concordância interna entre os ministros que você menciona, também com a Procuradoria-Geral da República, a PGR, que apresentou essa denúncia e que sugere o fatiamento dela. O que é o fatiamento? Foram 34 os denunciados pelo Procurador-Geral Paulo Gustavo Goné Branco. Em vez de fazer, como o Yuri mencionou há pouco, o que aconteceu no caso do Mensalão, que travou o plenário do Supremo Tribunal Federal até que todos os investigados, depois réus, passassem a ser julgados, a Procuradoria-Geral da República fez o seguinte: dividiu em núcleos, dividiu em 4, 5 núcleos, cada um com X investigados, com X denunciados, para que houvesse uma pulverização e uma divisão mais racional por parte, na hora de analisar essa denúncia apresentada pelo Paulo Goné. Então a gente viu hoje a análise do primeiro núcleo, desse primeiro grupo, 8 pessoas. A partir da próxima semana haverá um novo julgamento, depois mais um outro núcleo, e assim por diante até completar esses 4 núcleos que foram divididos. Então houve um consenso ali, não só entre a acusação e quem vai julgar, mas também entre os julgadores de que esse seria o melhor modelo. Bom, então houve um consenso, né? E naturalmente, né, o Bolsonaro e companhia está no primeiro núcleo, né? Justamente porque é o que vai ser julgado primeiro e muito provavelmente vai ser preso a tempo de não fazer campanha política, né? Não consigo ler isso de outra forma, né? Agora, bom, Bolsonaro virou réu, né? Bolsonaro virou réu aqui no Brasil. E qual foi a repercussão? Aí a equipe aqui separou, né? Para você ter um contraponto, né? A equipe separou o canal UOL. E o UOL disse: Estados Unidos optam, entre vírgula, por enquanto, mano, volta, pode compartilhar. Por enquanto, pelo silêncio diante da decisão contra Bolsonaro. Então, os Estados Unidos decidiu por um silêncio, optou por um silêncio. Como é que é isso aí? O Bolsonaro interessa lá nos Estados Unidos ou não? Vamos entender aqui o que eles estão colocando. Lembrando que o UOL, né, vai ser sempre aquele conteúdo contra o Bolsonaro, né? Então, é uma oportunidade para a gente ouvir e entender e criticar aonde for o caso de criticar. Vamos nessa. E a gente segue acompanhando a repercussão do julgamento do Bolsonaro e ele ter se tornado réu, como a gente disse, algo histórico que aconteceu ontem, histórico pelo sentido de que é a primeira vez que um ex-presidente da República se torna réu nessa maneira de uma tentativa de golpe. Isso tem uma repercussão muito forte também nos Estados Unidos, porque a gente vê o filho, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, articulando lá para conseguir, de certa maneira, salvar o pai aqui de uma condenação, algo que é quase impossível de acontecer. No entanto, há uma pressão que possa ser feita à vida dos Estados Unidos. O Jamil Chad vai chegando por aqui para nos contar sobre a repercussão lá nos Estados Unidos. Olha lá, ele já está aqui presente. E aí, Jamil, como é que a notícia de que Bolsonaro se tornou réu chegou aí nos Estados Unidos? Bom dia para você. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. Bom dia, Léo. Bom dia a todos. Olha, tem várias, vamos dizer assim, desembarques dessa notícia aqui, né? Entre os defensores da democracia, os acadêmicos, progressistas, entre aqueles que, obviamente, acompanham o Brasil com muita preocupação, justamente no que se refere a um eventual colapso, ou pelo menos ruptura democrática, que foi, obviamente, o que todo o indiciamento apontou. É curioso, porque o Brasil é visto com uma pitada de ciúme. Por que ciúme? Porque eles não conseguiram fazer isso aqui no 6 de janeiro, né? Não houve nenhum tipo de interrupção, vamos dizer assim, de um movimento com linhas autoritárias aqui nos Estados Unidos. Tanto assim que, claro, todos aqueles do 6 de janeiro, todas aquelas 1.400 pessoas do 6 de janeiro, da invasão do Capitólio, foram perdoados, inclusive alguns deles já estão indicando que vão se lançar a candidatos para deputados. Então, é obviamente uma história muito diferente que o Brasil... Calma aí. O que ele falou aqui com... Não tô acreditando nisso, não. Vamos lá. De interrupção, vamos dizer assim, de um movimento
com linhas autoritárias aqui nos Estados Unidos, tanto movimento com linhas autoritárias aqui nos Estados Unidos. O que ele está dizendo? Que teve uma repercussão lá com ciúme do Brasil, né? Com inveja do Brasil. Porque lá eles não conseguiram fazer o mesmo que o Brasil está fazendo. Agora tu vê, né? Então, o Brasil está deixando os Estados Unidos com inveja? Ou é uma outra leitura? Lá o negócio foi tratado de outra forma, não teve o mesmo movimento que teve aqui. Lá eles têm certeza que aquelas pessoas lá do Capitólio de 6 de janeiro não tinham a capacidade de roubar e tomar o poder e derrubar o Estado constituído. Eu acho que a leitura está mais nesse sentido, né? A justiça dos Estados Unidos, a política dos Estados Unidos, a corte lá e todo aquele processo, aquela sociedade encarou aquilo ali como o que era de fato, né? Uma confusão, ainda que você trate aquilo ali como um movimento político, mas não um movimento capaz de derrubar o Estado constituído, pô. Então, assim, movimento a favor, juristas, acadêmicos que são a favor da democracia, estão invejando o Brasil porque o Brasil está conseguindo tornar o ex-presidente réu e lá eles não conseguiram tornar o ex-presidente Donald Trump, né? E ele voltou agora ao presidente atual. Cara, é bizarro isso, né? Eu acho que não faz o menor sentido, né? Talvez nós devêssemos olhar para lá e falar assim, tá bom, vamos lá, vamos entender aqui. E nós vamos, nós vamos reagir à própria fala do ministro Alexandre de Moraes, e parece que tem um vídeo também, né, que ele expôs esse vídeo lá no dia do julgamento, então nós vamos reagir a esse vídeo também, mas o que nós entendemos e sabemos, e assim, acho que isso aí é consenso para a sociedade, que aquelas pessoas ali, por mais que tenha um movimento que realmente abrace, aí são os caras que estão em outro espectro, são as pessoas que odeiam o Bolsonaro, que querem o Bolsonaro preso, odeiam o que eles ficam chamando de os patriotas, 72 horas, porque há uma disputa, há uma rivalidade. E por mais que você pense dessa forma, você tem que olhar para aquele movimento ali pensando assim, ó, eles ali iam instituir um novo presidente? Eles ali iam tomar a Praça dos Três Poderes e eles iam escolher um novo presidente? Eles seriam, o líder daquele bando ali, daquele movimento, ia aparecer alguém ali num cavalo branco e falar, sou o novo presidente agora? É isso que eu não consigo ver, né? E com toda certeza foi isso que a sociedade dos Estados Unidos, a justiça de lá e a política de lá também não conseguiu ver. Mas a do Brasil consegue. E muita gente se orgulha por isso. Na visão aqui do Jamil Chad, do UOL, ele está dizendo que lá nos Estados Unidos estão invejando o Brasil. Simples, pô. Vem pra cá. Vem viver aqui. E... Não, melhor não, né? Melhor não, porque vai juntar força, né, mano, Volta? Aí ferrou, né? Mas vamos lá. Uma história muito diferente. Bom, é isso. Vamos continuar aqui. É isso. Vamos nessa. Candidatos para deputados. Então, é obviamente uma história muito diferente que o Brasil está contando. E ela chega com muita força nesse sentido, né? Qual é? Perdão, vamos lá. Você percebeu? Lá não só teve esse tratamento, essa interpretação, essa extrapolação. As pessoas passaram por um processo. Muitos já estão com essa fase superada. Lembrando que lá foi em 2020, portanto tem 2 anos antes do Brasil. Nós estamos em 25. Então já tem 5 anos do ocorrido. Aqui no Brasil tem só 2 anos do ocorrido, né?
Não, lá foi em 21. Lá foi em 21. Isso, 6 de janeiro de 21. Então já tem 4 anos do ocorrido. Inclusive, pessoas que foram presas já estão fazendo campanha aptas a concorrer nas eleições lá. Aqui no Brasil você vê a Débora, né? A moça lá do batom, perdeu o mané na Estátua da Justiça, tomando 14 anos de prisão. Tem outros que tomaram 17. Então, os Estados Unidos da América, uma Constituição de 300 anos, uma sociedade mais evoluída, a maior potência econômica, militar, é o país do Tupiniquim, e nós que somos a referência? Será então que a corte e a interpretação que a imprensa brasileira e parte da sociedade que apoia isso está muito à frente daquela sociedade lá? Aí vai ter gente que vai falar, porra, tá passando pano, tá defendendo, ou então é puxa-saco de Estados Unidos. Eu parto por esse princípio, né? A nossa Constituição tem nem 40 anos, cheio de emenda. Nós já vivemos aqui mensalão, petrolão, 2 impeachments. Já tivemos um ex-presidente preso, que virou atual. Tu olha para a nossa sociedade, para os problemas que nós temos de bem-estar social, o imposto, o tributo, como é que volta para a sociedade, o nível intelectual da nossa sociedade. Nós estamos à frente deles? É o quê? No direito? É isso? Na comunicação? Então eu acho que tem um exemplo, um paralelo muito grande. Você pode fazer várias críticas políticas, e eu faço várias críticas. Eu acho que o Bolsonaro tinha todos os elementos para evitar, 2 anos depois, que acontecesse o mesmo que aconteceu lá no 6 de janeiro. Então essa é a minha grande crítica, né, ao grupo, ao núcleo do Bolsonaro. Porque as pessoas lá no 6 de janeiro foram, de uma certa forma, também incendiadas pelo Trump. E aqui no Brasil, incendiada pelo núcleo do Bolsonaro. Isso é fato. Só que 2 anos à frente. Beleza, dito isto, temos um problema, de fato. Mas agora, temos um movimento e aquelas pessoas ali são partícipes de um golpe de Estado, aí acho que quem é a favor da democracia não precisa abraçar essa narrativa, tanto é que essa narrativa não foi abraçada na sociedade muito mais evoluída que a gente, com uma Constituição muito mais madura que a nossa, com uma corte muito mais madura que a nossa. Bom, é como eu penso. Vamos lá, vamos continuar. Qual o grande interesse, Fabiola? Saber como uma democracia, com as suas instituições, lida com autoridades que, no poder, tentaram desmontar essas próprias instituições. Então, é disso, basicamente, que nós estamos falando quando o tema Brasil é transportado aqui para o exterior. Então, eu senti uma pitada, uma invejinha, né? Ele falou, puxa, olha lá, há caminhos para lidar com isso dentro, vamos dizer assim, do Estado de Direito. Isso ficou claro em algumas reportagens, inclusive o New York Times, se não me engano, coloca de uma forma, não com essas palavras, obviamente, mas com um certo, olha só o que estão fazendo lá, né? Basicamente, nesse sentido. Agora, no governo americano é curioso, porque nós temos informações, inclusive, de dentro, basicamente, do governo americano, de que sim, existe uma avaliação de que a eleição de 2026 no Brasil ela é estratégica para os interesses do movimento ultraconservador, inclusive para o interesse de Donald Trump nessa tentativa que ele faz de reconstruir ou construir uma nova ordem internacional. Então, a eleição no Brasil é fundamental para os interesses americanos e para os interesses da extrema-direita. Mas, pelo menos por enquanto, e isso é a mensagem que foi passada ontem pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, a opção, pelo menos neste momento, é pelo silêncio, pelo menos o silêncio formal do Departamento de Estado. Vamos ver aí se aqueles outros canais não tão informais assim como Elon Musk e a base mais radical do trumpismo, se ela não vai se pronunciar aí nas próximas horas sobre o acontecido, ou os acontecimentos no Brasil. Bom,
A embaixada não se pronunciou oficialmente. O que ele está dizendo agora nessa segunda parte é que o Brasil é estratégico para esse, ele chama de ultraconservador, né? Então, esse movimento ultraconservador liderado pelo Trump. O Trump será que ele quer o Lula na presidência ou ele prefere o Bolsonaro? Ou ele prefere um Tarcísio? Ou ele prefere alguém que esteja mais alinhado, né, com o pensamento dele? Ou um Caiado, qualquer outro nome. Menos o nome, né, do PT, pô. Menos um nome da esquerda, né? Então, quem conhece a postura do Trump, quem viu o pronunciamento dele na posse, vai ver que não tem nada a ver com o Lula, não tem nada a ver com o PT, não tem nada a ver com o PSOL, com o PSB, não tem nada a ver, pô, não tem nada a ver. 2022, o presidente lá era o Biden, democrata. Agora mudou. Então, certamente isso tem influência. Aquela questão da USAID aqui no Brasil, todos os movimentos que foi publicado em jornais, que foi falado que teriam vindo pessoas para cá, né? E que pudesse ter exercido uma certa influência, aquele movimento tende a acontecer. O problema é como o Brasil vai estar fechado, né? Como que o Brasil vai estar fechado a essas influências externas. Houve influência externa em 22? Nós discutimos pouco isso, né? Eu vejo poucas pessoas falando sobre isso, acho que também pelo temor, né? Acho que como é que tu prova, como é que tu faz alguma coisa e ninguém quer virar alvo disso. Mas tem notícias nesse sentido, nenhuma novidade. Isso não é nenhuma ilação ou nada disso. Todo movimento geopolítico, você vai ter essas situações. Então, a Rússia exerce influência em determinados países, a Europa, a União Europeia exerce também, na África exerce influência, na América do Sul, X países, né, tem uma tradição de ter uma certa influência dos Estados Unidos, isso aí é normal, é natural. O que não pode ter é financiamento estrangeiro, o que não pode ter é influência diretamente no resultado. Não pode, né? Não pode. Agora, tem? Cadê o Congresso? Cadê a política para fazer isso? Essa que é a situação toda, que a gente não sai do lugar, né? Então, será que o Trump abandonou o Brasil? Porque vivíamos a esperança, né, do Trump, porra, agora que é o Trump, todos os problemas vão ser resolvidos. Uma coisa é certa. O STF, a presidência da República na pessoa do Lula e do grupo político dele, o Senado, a Câmara, tudo isso o bloco tá fechado ali, não tem ninguém se opositando com o STF, ninguém ali não abraçou a história e todo o processo jurídico em cima do 8 de janeiro. Então, eu entendo que toda a política brasileira e toda a imprensa de maior vulto, de maior audiência, abraçou essa ideia. O movimento de uma força contrária, ele existe, mas ele é pequeno. Ele é pequeno. Tanto é que você não consegue abrir a mente das pessoas, né? Por exemplo, a mulher que perdeu o Mané tomando 14 anos, Rede Globo batendo palma e todas as outras emissoras aí grandes, todos os meios de comunicações grandes batendo palma. Tu não tem uma crítica. Começou a ter uma crítica essa semana. Crítica que nós e muitas outras pessoas assim dentro da rede social, da comunicação de menor, vamos dizer, de menor alcance, já fazia, e agora você vê que, pô, tem já uma corrente, calma aí, pô, não estão exagerando, não? A gente não faz isso com um homicida, pô.
Nós vamos fazer com a mulher que pintou de batom? Enfim. Os caras têm carta branca para fazer o que querem, do jeito que querem, com a interpretação que querem, e a política brasileira não faz nada. É o que eu falo. Aí você vai fazer? Eu vou fazer? A gente vai abrir o peito e nós vamos comprar essa briga aí? Essa briga tem nome e sobrenome, pô. Tem pessoas que são responsáveis para chegar e falar assim, porra, calma aí. Para pra pensar. Faz sentido? Essas pessoas aí realmente iam acabar com o Estado brasileiro? Ninguém tá negando que houve, não. Mas essas pessoas aqui tinham a capacidade de falar assim, não, mano, volta agora ao presidente. Não. O presidente vai ser o Bolsonaro. Volta, Bolsonaro. Eles tinham condições de fazer isso? Lá nos Estados Unidos, tinham condições de fazer isso? Não, agora o presidente vai ser o Trump. O maior força militar do mundo. Fica inquieto aí que quem manda somos nós aqui, ó, que estamos aqui quebrando as coisas, tacando bomba. Pô, pelo amor de Deus, né? É isso.